Falaremos hoje dessa ideia do governo de criar impostos para cumprir promessa de campanha e também do mais recente capítulo no embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso e também da estratégia de atuação do Planalto no segundo turno das eleições municipais. Antes, vamos apresentar quem está conosco hoje aqui, advogada tributarista e pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, Lina Santin. Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, Lina. E também conosco o Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice e cientista político. Cris, bem-vindo. Obrigado, boa noite, Caio. Boa noite a todos. Boa noite. Nosso diretor em Brasília, Daniel Hittner, e a Thaís Herédia, que correu do Prime para estar conosco aqui. Vamos antes ver o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje. Ele confirmou que a pasta apresentou 4 cenários com propostas para a reforma do imposto de renda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E dentre elas está a taxação de pessoas físicas que ganham mais de R$1 milhão por ano. Haddad disse ainda que a reforma será neutra do ponto de vista arrecadatório. Vamos ouvir. Não estamos com nenhuma pressão sobre esse assunto, porque Ô Camilinha, pede para... critérios que o presidente faz questão que a medida atenda, né? O primeiro deles é o fato de que ela tem que ser uma reforma neutra do ponto de vista arrecadatório. Ou seja, não pode ter perda de arrecadação e não pode ter ganho de arrecadação no sentido de buscar, pela reforma do imposto de renda, resolver um problema que está sendo resolvido de outra forma, que é a questão do déficit herdado do governo anterior. Segunda coisa, nós apresentamos para o presidente os estudos. São 4 cenários, e em cada cenário tem alguns exercícios sobre os parâmetros de cada um desses cenários. Então não é uma coisa simples. E o presidente está avaliando cada um desses cenários e pedindo novos exercícios para a Receita Federal. Não tem uma proposta fechada ainda. Terceiro lugar, que é importante também, assim como na reforma sobre o consumo, nós estamos procurando nos aproximar do que é a média da OCDE. Quer dizer, qual é o padrão da OCDE de taxa efetiva de pagamento de PJ e de IPF, né? Pessoa jurídica e pessoa física, para chegar numa efetividade semelhante à média da OCDE. Então são esses os critérios que o presidente pediu para observar antes de definir qual vai ser o projeto de lei encaminhado com o Congresso, que é quem vai, afinal de contas, deliberar. Mas nós queremos mandar com esses 3 critérios atendidos. E a tributação mínima para milionários, assim como o governo já indicou? Esse é um dos cenários. É um dos cenários? Eu vi uma matéria essa semana, acho que na Folha, que coloca um dos cenários, mas os parâmetros não estão exatamente de acordo com os exercícios que estão sendo feitos, mas isso é uma questão menor. O importante é observar essas 3 questões. Ela é neutra e ela tem que ter alguma aderência com as boas práticas internacionais. Olina, na prática isso funciona? Olha, pode funcionar. Acho que do ponto de vista da justiça fiscal é desejável que nós tenhamos uma correção da tabela, especialmente a tabela de isenção. Embora nesse governo Lula a gente já tenha tido a faixa de isenção 2 vezes melhoradas, a gente vem de 1,9 mil desde 2015, em 2023 a gente foi para 2,6, agora estamos em 2,8, então já próximo de R$3 mil. Mas esse valor ainda não cobre toda a inflação do período. Então, esses 5 mil, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, seria desejável do ponto de vista da justiça fiscal. Por outro lado, há sim, sem dúvida, uma preocupação arrecadatória, porque tem um custo muito elevado. Os cálculos atuais indicam algo em torno de 35 bilhões. E aí vem essa ideia de taxar com uma alíquota mais elevada os que ganham acima de R$1 milhão ano. E outras que a gente ainda não teve acesso, né? Esses dados, essas oportunidades ou essas 4 opções que foram apresentadas pelo ministro Haddad para o presidente Lula ainda não são públicas. Então, acho que tem uma decisão política aí por trás, mas sem dúvida alguma, em termos de
de justiça fiscal para o país é algo desejável. Sim, mas a experiência internacional, ela recomenda isso? Olha, se a gente estiver falando da tributação de grandes fortunas, aí a gente vai entrar em um âmbito um pouco mais amplo, falando de uma economia globalizada, em que o capital é volátil, é digital, em que você pode escolher também o seu domicílio, a sua residência fiscal. As experiências até hoje não foram tão positivas. A arrecadação foi irrisória e houve uma fuga de capital desses países que tentaram implementar o IGF. Mas me parece, a princípio, que não necessariamente vai ser um IGF, pode ser uma alíquota extra ou uma progressividade maior para as pessoas que ganham acima de 1 milhão. Se for isso, acho que tem mais chance de funcionar, tanto do ponto de vista arrecadatório, quanto para que não ocorra essa evasão e essa mudança de domicílio fiscal dos brasileiros que se enquadram dentro dessa medida. Pelos cálculos do Ministério da Economia, seriam 250 mil brasileiros. Dentro de um universo tão grande quanto o nosso, não são tantos. Sim. Ô, Thaís, faz sentido começar essa segunda fase da reforma tributária por meio desse debate ou não? Teria que ser por outro caminho primeiro? Eu acho que a premissa de agora é atender a um desejo de campanha do presidente Lula, né? A reforma tributária, com a complexidade e com a regressividade que o sistema brasileiro já tem, tinha que começar pela tributação do consumo, que é o mais regressivo de todos, ou seja, os mais pobres pagam muito mais do que os mais ricos, e em seguida vinha a reforma da renda. Mas a reforma da renda, no final, ela está sendo feita por vários gatilhos, e por gatilhos que têm como premissa a arrecadação, e não necessariamente melhorar, porque essa justificativa que a Alina traz para a gente, da justiça tributária, ela está também no bojo da discussão da reforma tributária. Estou tratando aqui de questões da regressividade, da progressividade, né? As pessoas que ganham mais dinheiro no Brasil têm que pagar mais imposto. Ora, é assim no mundo inteiro, né? Aliás, no mundo inteiro, ou pelo menos na maior parte dos países, a tributação sobre a renda, ela é mais significativa do que a tributação sobre o consumo, o que não é o caso do Brasil. E a tributação sobre a renda, ela é mais significativa porque ela tem a chance de ser a mais progressiva, ou seja, você cobrar mais imposto de quem ganha mais. Então, o que acontece é que, sim, é ok, vamos fazer, mas a discussão política ela acaba gerando essa confusão de, afinal de contas, qual é a urgência dessa medida? É arrecadatória para atender a uma demanda de campanha do presidente, ou será que é ela mesmo que vai dar o start para resolver as diferenças, enfim, e a regressividade da tributação sobre a renda no Brasil? O Cristiano, de alguma maneira o Congresso avançaria com esse debate, né? O Congresso tem dado sinais ali de resistência a qualquer debate que amplie tributos, né? De alguma maneira. Você vê viabilidade política nisso? Olha, Caio, não é fácil a pressão, até porque o governo está exagerando, vamos dizer assim, no encaminhamento de matéria com aumento de carga tributária. Lembrando que, junto com o orçamento, o governo encaminhou uma medida provisória, um projeto de lei, aumentando a CSLL e também a JCP para fechar as contas do orçamento. Editou uma medida provisória, um 262, com a tributação ali também para as empresas multinacionais. Agora fala nesse projeto para criar um imposto pessoas que ganham até R$1 milhão. A gente sabe que o governo quer encaminhar ao Congresso Nacional também a taxação sobre lucros e dividendos. Então, o governo está, por mais que diga que, olha, a gente vai mexer, não é aumentar a carga, a gente vai diminuir, o problema é que essa não é a sinalização que o governo está dando. Então, vão se avolumar no Congresso Nacional aí esse pacotaço de aumento de tributo, e aí o governo pode ter um ou outro, e aí o Congresso diz, ok, esse eu aprovo, aquele lá não.
e aí o Congresso vai fazer uma certa seletividade do que aumenta. Isso sem falar também, Caio, no debate que está acontecendo sobre a reforma tributária, de que tamanho vai ser o nosso IVA, já está falando do maior IVA do mundo e tudo mais, enfim. E o governo é muito tímido no enfrentamento da questão da despesa pública, para abrir mais espaço no orçamento. Então, se o governo quer taxar pessoas que ganham acima de R$ 1 milhão para dar essa correção da tabela do imposto de renda, ok, mas também para implementar outras medidas e para aumentar investimento público, o governo, e para dar uma sinalização também para o mercado, de uma forma geral, o combate também ao desperdício e gasto público também seria muito relevante, a gente está vendo isso de forma muito tímida do governo fazer. Ô Daniel, o Cristiano coloca a questão do IVA e só para a gente lembrar que esse debate parou um pouco ali no Senado e tem uma expectativa grande dos agentes econômicos de que ele seja concluído ainda neste ano. Do que você nota aí no Congresso Nacional, sai esse ano as duas fases da primeira fase da reforma tributária? Caio, minha bola de cristal anda funcionando pouco e quando funciona, mais olhando para trás do que para frente. Mas o meu sentimento é de que fica para o começo do ano que vem. E aí a gente pode citar tanto os motivos da política alta quanto da política baixa. A política alta é porque o Senado já fez uma primeira análise da PEC em 2023 da reforma tributária um pouco mais detida, um pouco mais cuidadosa do que a Câmara, fez mais debates, analisou com mais atenção e a urgência com que a matéria chegou no Senado, agora a regulamentação, o PL da regulamentação, a urgência já foi retirada, então não tem um prazo ali em cima da cabeça dos senadores. O próprio senador Eduardo Braga, que foi formalmente designado relator, não demonstra essa pressa toda em suas declarações e quer fazer uma análise detida. São 1.400 emendas, quase. Então, isso mostra o nível de complexidade que vai requerer essa análise final. A política baixa, aí a gente pode citar uma coisa. É um processo de lobbies setoriais muito intenso, como poucas vezes eu vi aqui em Brasília. É a última oportunidade que tem os senhores parlamentares de negociar alguma coisa com esses setores, e aí eu não estou insinuando nada, mas é a última vez em que, de fato, os setores podem ir à Câmara ou ao Senado para negociar pontos da reforma tributária. E também tem ali um ladinho que, muitas vezes, o pai da reforma tributária, óbvio, homenagem feita ao Bernard Api, que passou boa parte da carreira dele lutando por isso, mas politicamente quem viabilizou foi Arthur Lira. E aí, para quem não gosta do Arthur Lira, não deixar esse gostinho de aprovar ainda no mandato dele, é ali uma boa cutucada e, por isso, tem muita gente que prefere deixar para o ano que vem para ele não ficar com esse saborzinho de vitória. Lina, você tem acompanhado bastante esses debates da reforma tributária. Estou falando da primeira, né, a do consumo. Ido a Brasília, estado nos debates ali no Congresso. Não te perguntaria apenas se sai ou não sai esse ano, mas aonde que está centrado o debate agora, hoje, no Congresso? Onde que está travando? Olha, como disse o Daniel, o ano passado, a análise da PEC, ela trazia questões mais estruturais e mais amplas. Então, demandavam, claro, a gente entender sistemas IVAs que funcionam em outros países e o que seria adaptável para a realidade brasileira. Hoje, quando a gente está falando da implementação e da lei complementar, ela é muito mais detalhista e ela afeta os setores diretamente em questões econômicas e impactos que podem causar efeitos nocivos que não são desejáveis. Então, nesse sentido, há muita preocupação de alguns setores específicos, há uma preocupação também muito grande que o atraso da sua aprovação atrase também a implementação dos sistemas operacionais necessários, porque vai haver uma mudança muito grande no cumprimento de obrigações acessórias, emissão de nota fiscal, toda a contabilidade da empresa ela vai ter que ser readaptada, então todos aqueles grandes provedores que hoje prestam serviço para as empresas brasileiras
brasileiras, empresas de capital aberto e afins, também as menores, terão um trabalho muito grande. A gente tem até dúvida se teremos pessoas especializadas suficientes dentro a tempo da transição. Exato, dentro com essa especialidade, né, de tecnologia da informação, esse conhecimento, para que as empresas se adaptem a esse novo sistema. Tem o split payment, que é uma promessa também, uma aposta muito grande do governo para diminuir sonegação, para aumentar a arrecadação, sem que a alíquota tenha que ser elevada, ainda mais do que já é necessário hoje para garantir a arrecadação dos atuais tributos. Então, são muitos desafios pela frente, especialmente alguns setores que têm um impacto um pouco maior, que são setores que, a meu ver, ainda não conseguiram essa adaptação. Então, a gente pode citar, por exemplo, o setor da construção civil. Hoje, o Brasil, a gente tem até um modelo de construção civil muito pautado na tijolo a tijolo, na construção dentro ali do campo, do terreno, diferente de um pré-moldado que já é usado pela maioria dos países, inclusive pela questão tributária, porque hoje não compensa que você utilize um outro tipo de construção civil de acordo com os créditos que você deixa de ter dentro do sistema atual. Então, essa mudança, embora ela prometa trazer um novo sistema e uma adaptação aí a tecnologias mais modernas, tem uma adaptação de um setor que é extremamente importante para o PIB, para a geração de emprego. Então, é um setor que ainda tem demandas, eles foram conseguindo ali, vai ter um regime específico, mas eles ainda têm questões. A gente vê uma disputa muito grande também dentro do imposto seletivo. O imposto seletivo é extremamente controverso. A origem do imposto seletivo é extrafiscal, então ele deveria ser utilizado exclusivamente para desestimular ou desincentivar o consumo de determinados itens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Mas, de acordo com as escolhas que foram feitas, ele tem mais cara de arrecadatório, né? Então, posso dar um exemplo, a própria extração mineral, né? Ela pode até ter impactos ambientais, embora ela seja essencial também para a transição energética. Mas o fato é, o Brasil quer desestimular a extração mineral, né? Me parece que não, do ponto de vista econômico. Dos carros elétricos também. O carro elétrico, né? Então, tem muitas questões que ainda estão em aberto, que ainda trazem bastante debate. Dentro do imposto seletivo tem a questão das bebidas alcoólicas, também há um embate setorial ali dentro. Os açucarados, né? Porque só as bebidas açucaradas, daquele tipo de bebida? A gente tem excesso de açúcar em inúmeros outros itens, né? Porque esse foi o único vilão. Então, tem ainda algumas questões técnicas em aberto que imagino que o Senado vai querer, sim, discutir com esse detalhamento, como citou o Daniel, buscando uma melhoria e deixando suas marcas no texto. Foi o que aconteceu na PEC. A PEC final aprovada, ela teve uma participação muito grande dos senadores. Então, seria ingênuo pensar que o texto que veio da Câmara seria pouco modificado ali pelo Senado. Agora, Thaís, né? de alguma maneira, parece que toda a proposta que entra numa formulação, tanto na Fazenda, que chega no Palácio do Planalto, ela não... Parece que não é a proposta o interesse em si, né? A proposta em si é o que está por trás de ter um interesse ou no aumento da arrecadação ou, de alguma maneira, de viabilizar uma política pública, sem entrar no mérito da política pública, mas que pode gerar um capital eleitoral, né? Para o Palácio do Planalto, para o presidente, nessa reta final do governo, para chegar competitivo em 26. Não sei se você tem essa impressão também ali de... Não, eu tenho essa impressão, Caio. Eu acho que esse é um ponto importante e ele explica muito que não é mais uma desconfiança, é um mau humor mesmo, é quase que uma rejeição, né, assim, das promessas ou da forma com que o ministro Fernando Haddad e a sua equipe, enfim, tratam do resultado fiscal, porque está tudo ainda feito na boca do caixa, né? Então, assim, 1 bilhão para cá, 1 bilhão para lá, e tudo isso para entregar a meta fiscal com 0,00 de margem ali para alcançar. Então, essa lida
tão pequena, tão paroquial da compensação de um projeto daqui para atender um projeto, porque o Congresso Nacional também tem, nós estamos falando aqui do projeto do governo, mas o Congresso Nacional também tem criado dificuldades fiscais no Brasil, né? Então, a política fiscal escolhida pelo governo Lula, que acata aumento real de gastos todos os anos, que acata aumento real do salário mínimo, que impacta aquela que é a maior despesa. Quer dizer, se o Haddad não passar metade do dia dele caçando arrecadação, ele não vai dar conta de entregar a política fiscal. Então, isso acaba gerando essa confusão e a distorção do debate dessa transformação que é gigantesca, que é a reforma tributária, por exemplo, no Brasil, que é a mais desejada em 40 anos, vai gerar uma eficiência absurda na economia. Quer dizer, o Brasil ainda faz casa de construção de tijolo porque paga menos imposto. Não é porque é melhor, não é porque gera uma cadeia de negócios muito mais eficiente, é porque é o que paga menos imposto. Quer dizer, é uma coisa que a gente não faz o menor sentido. Então, acaba criando essa mistura e distorcendo o debate e alimentando a desconfiança de que é tudo para arrecadar mais. O Cristiano, você vê, de alguma maneira, um impacto já do resultado da eleição de domingo? Tudo bem, uma eleição municipal, mas uma eleição que o centro e a direita saíram fortalecidos, né? Podendo impactar de alguma maneira nos debates sobre a agenda econômica dentro do Congresso, no sentido de agendas e pautas, vamos dizer assim, mais liberais, terem um encaminhamento mais facilitado e agendas e pautas que demandam ou denotam um intervencionismo maior do Estado ou um aumento de arrecadação, tendo uma dificuldade maior de tramitação? Ou você não linka domingo com a agenda econômica das próximas semanas e dos próximos meses? Caio, com a agenda econômica, eu não vejo que vai haver grande mudança na percepção ou no posicionamento dos parlamentares em relação ao resultado. Não vejo o Congresso votando mais ou menos nessa pauta econômica. O governo, sabidamente, ele tem dificuldade, vai ter dificuldade nessa agenda de aumento de carga tributária, porque a gente percebe isso, independente da eleição, uma resistência do Congresso em relação a isso. Talvez o impacto que a gente pode ter, Caio, é o seguinte: a esquerda, como a esquerda saiu fragilizada, de centro, e a centro-direita saiu mais forte, aquela agenda feita, né, pela ministra Simone Tebet, por exemplo, de rever o reajuste de alguns benefícios sociais vinculadas ao salário mínimo, que ela falou que a gente poderia enfrentar, talvez isso encontre mais resistência por parte do governo, o governo que já não tinha convicção, já não apoiava esse tipo de medida, talvez isso fique mais distante ainda, né? Mas isso já era uma agenda que o governo não necessariamente iria encaminhar, porque encontrava resistência dentro do próprio governo. Por conta do resultado eleitoral, talvez essa resistência aumente ainda mais. Então, pode ser que o governo evite algumas questões impopulares, sim, para evitar, mas dessa agenda que está lá no Congresso Nacional de aumento de carga tributária, isso é uma questão que independe do resultado eleitoral, Caio. Lina, tem outra questão da reforma tributária da renda, que é a tributação dos dividendos, né? De alguma maneira, ela deve entrar, e também a viabilidade dela em termos de justiça tributária e por aí vai, ela é viável também? Bom, acho que quando a gente fala de reforma da renda, que é algo esperado já há bastante tempo, houve uma tentativa no governo passado de tributação de dividendos, na realidade a gente vê que ela já está sendo fatiada e ela já está acontecendo. Então, tanto a MP 1262, que foi citada hoje e que traz esse adicional de 15% da contribuição social sobre lucros líquidos das grandes corporações, trazendo também o Brasil para padrões OCDE de tributação. Isso é importante falar, acho que a gente tem aí boas práticas que estão sendo observadas pelo governo. Essa me parece que constantemente tem sido uma preocupação
do Ministério da Economia. Então, a gente já teve a gente teve mais o ano passado tributação dos fundos exclusivos, das offshores. Então, tudo isso já é um fatiamento da reforma da renda. Mas a grande esperada tem a ver com dividendos, que é essa que já há alguns anos se tenta passar e evoluir esse debate no Brasil. O projeto 2337, que foi tentado em 2021, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas ele morreu no Senado. Ele trazia uma tributação, primeiro era 20%, depois foi para 15% desse lucro distribuído como dividendo e diminuía ali um pouco o imposto de renda corporativo. A gente tem diversos aspectos para analisar nessa escolha, né? Então, quando você tem uma tributação muito elevada na corporação, você tem um desincentivo para estrangeiros investirem também no Brasil, porque a renda corporativa é alta e depois o dividendo distribuído no país em que ele for residente vai ser tributado na pessoa física. Quando você baixa isso, você torna o país mais competitivo. Por outro lado, no Brasil, a gente sempre teve um problema muito elevado de distribuição disfarçada de lucros, que é o famoso DDL. Então, até 1995, como nós tínhamos tributação de dividendos, era muito comum essa prática de evasão em que as empresas acabavam, através de benefícios e de uma tributação indireta, distribuindo lucro de uma forma disfarçada, como o próprio nome diz. Isso gerou um contencioso muito grande e depois, com a isenção que passou a valer após 1995, nós eliminamos esse problema no Brasil. Um outro aspecto positivo é que você tributar na pessoa jurídica, você concentra a arrecadação, você concentra a própria fiscalização. Por outro lado, a gente evoluiu muito, né, no cruzamento de dados, nas informações eletrônicas, então isso talvez também não seja mais o impeditivo, você pulverizar essa tributação já na pessoa física, ainda mais pensando numa declaração pré-preenchida e na possibilidade, inclusive, desse imposto de renda também ser retido na fonte pelas próprias empresas. Então, de qualquer maneira, o ministro não falou hoje sobre isso. Eu estou sendo só alertado que eu preciso chamar o break e a gente vai mudar de assunto depois. Eu vou agradecer as duas, né? Vou me despedir. Eu preciso me despedir da Lina, que é, vamos lá, né? Advogada tributarista e pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Volte sempre, Thaís Herédia. Até amanhã, viu? Até amanhã. Tamo junto amanhã de novo. E os rapazes ficam comigo, porque depois a gente vai mudar de assunto e vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, como que ele está reagindo a esse pacote do Congresso que pretende limitar os poderes da Suprema Corte. Até já.